Boa tarde, estamos iniciando a nossa transmissão de hoje do Observatório Taubaté. Aqui nós trazemos as notícias explicadas para você sobre o município, a administração municipal, de forma que, a partir do conhecimento, você possa exercer a sua cidadania. Nunca se esqueça que saber é poder. Hoje é dia 14 de agosto, ano da graça de 2023. Nós vamos hoje tratar de 3 temas rapidamente, para não cansá-lo, e daqui um pouquinho você vai ter oportunidade, aliás, em seguida você vai ter oportunidade de, com as suas próprias ideias, suas próprias opiniões, com os dados que nós trouxemos aqui, participar da discussão política da cidade. Eu, de cara, vou lhe pedir, como sempre, que faça o compartilhamento, que curta, que comente a nossa transmissão. Estou fazendo isso neste momento, compartilhando aqui nos grupos da nossa cidade, para que a participação tenha um aumento, tenha um acréscimo. Vamos ver o que nós estamos aqui já transmitindo. Aqui o StreamYard, que é a plataforma que a gente usa, tem um certo delay, como se chama, tem um certo atraso. Então vamos lá, olha, já está no ar. Peço o seu compartilhamento, é o que eu faço, como eu disse, neste momento agora. Só pode ser feito depois que se inicia a transmissão. Vamos nessa então. Taubaté Viva é o nosso grupo de referência que a gente usa aqui, que foi o grupo que teve um papel fundamental à época da campanha que promovemos de cassação do prefeito da época, Peixoto, né? Era um movimento que nós capitaneávamos no Taubaté, Transparência Taubaté. Olha, mais um grupo aqui, Taubaté Oficial do meu amigo Fabrício Junqueira, e o Taubaté São Paulo também. Bom, vamos a manchetes de hoje. A CPI na Câmara entra em nova fase e mira em crise do Agamute provocada por dívidas da Prefeitura. É o que deu aqui na Gazeta Taubaté, a gente dá os devidos créditos. Quarta-feira, os vereadores vão ouvir servidores da Prefeitura que fiscalizam o contrato de terceirização de gestão do Agamute, também diretores da SPDM que gere o hospital. O que está sendo argumentado aqui? Bom, que desde o dia 11 de julho o Agamute opera de forma parcial com leitos de enfermaria desativados, com cirurgias eletivas canceladas, ambulatório e corpo clínico reduzido, além de realização de exames limitados a situações de emergência. A Prefeitura reconheceu uma dívida de 9,5 milhões com a SPDM, que é quem faz a gestão do hospital, e o município alega que o valor devido é de 13 milhões. Agora, já a SPDM diz que é o dobro, que é 23,8 milhões. Ora, temos que comentar aqui uma coisa fundamental. Em primeiro lugar, é esse modelo de organizações sociais participando da administração pública. Uma atividade essencial como a saúde se transforma numa atividade de lucro. Eu dou o exemplo aqui do AME Taubaté, que é do Estado, e tem uma gestora. Ela é uma gestora que é do Serviço Social da Construção Civil. O que essa gente tem a ver com saúde? Chega lá, na hora, eles não sabem nem o que fazer. E eu falo isso por conhecer de dentro o que está acontecendo. São empresas que vão administrar a saúde como se fosse um negócio. Não tem nenhuma afinidade com isso. E aí nós temos esse tipo de situação que está ocorrendo aqui em Taubaté. Bem, a fonte da crise, na realidade, é o que está aqui, é o que eu levantei. Nós temos um hospital que desde maio de 2019, que era um hospital estadual, porque ele atende a região, né? Era um hospital regional sustentado pelo Estado e pela União, em que o Estado entrava com 77% da manutenção e a União com 23%. A partir de maio, quando o Júnior faz a municipalização, nós temos uma coisa impressionante. O Estado reduz a sua participação para menos da metade e o município entra com 46% da manutenção do hospital. O que acontece agora? Neste momento, o município está arcando com mais da metade da manutenção do hospital municipal. Vai dar o quê? Vai dar atrasos de pagamentos e vai ter prejuízo para a população. Mas não podemos ser ingênuos nessa história, não. Tem uma coisa aqui que precisa ser dita. O município está atrasando, está falhando com a sua obrigação. Por outro lado, o contrato é de 9 milhões, o município está passando 8 milhões. Ora, isso permite sim que o hospital funcione com 1 milhão a menos por mês, funcione em 90% do que deveria funcionar.
Não tem justificativa para cancelar a cirurgia, não tem justificativa para precarizar o atendimento. Poderia reduzir o atendimento, mas não precarizar o atendimento. Como há risco para a vida da população, é situação, a meu ver, de intervenção imediata do Ministério Público nessa situação. A Câmara está de parabéns, na quarta-feira vai analisar isso, mas esse parabéns, a meu ver, precisa ter uma notinha. A situação não chegaria a este ponto se a Comissão de Saúde da Câmara, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara estivesse acompanhando esse processo mensalmente. Pelo menos os grandes contratos da Prefeitura, a Câmara precisa acompanhar mensalmente. E não precisa nem se esforçar muito. Faça como eu, pega os dados do Tribunal de Contas e você vai ver tudo o que acontece lá. Bem, a situação é grave e exige providências. Vamos para a nossa próxima manchete, mas antes quero saudar aqui o Valdecir. Obrigado, Valdecir, pela assistência, pela participação, está sempre presente aqui. Vamos ao próxima notícia. Vou ampliar a tela aqui para você. A Câmara tentava votar a criação de conselhos, e conselhos só podem ser criados por iniciativa do prefeito. No entanto, o prefeito retirou da Câmara os projetos de lei que fariam esta criação. Qual o projeto de lei principal? Era o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. O que são conselhos, para você entender o que está acontecendo em primeiro lugar? A administração municipal, por força, municipal, estadual e federal, por força da Constituição, tem que abrir espaço para os cidadãos participarem. E uma das formas privilegiadas de participação do cidadão é através de conselhos. Então, na área de saúde, tem um Conselho Municipal de Saúde. Na área de educação, tem um Conselho Municipal de Educação. Na área de idosos, ou função de governo voltada aos idosos, tem um Conselho Municipal do Idoso. Na área de proteção à criança e ao adolescente, tem um Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Esses conselhos são divididos, são chamados conselho bipartite, uma parte é da sociedade civil e a outra parte é da prefeitura. O prefeito, as grandes decisões de cada área, o prefeito tem que submeter ao conselho. Por exemplo, se ele quiser mudar o regime relacionado com a contratação de professores na educação, as grandes questões, tem que ser submetido ao Conselho antes de enviar qualquer iniciativa para a Câmara analisar. Para definir o que vai ser gasto na área de saúde, da educação, da criança e do adolescente, em todas as áreas, o prefeito tem que mandar antes para o Conselho uma proposta de orçamento para ter uma avaliação do Conselho em primeiro lugar, depois mandar para a Câmara. Então os conselhos são importantíssimos. É que a população não sabe disso e não usa esse espaço para participar do governo. As reuniões dos conselhos são abertas, obrigatoriamente são abertas ao público. E toda pessoa que lá chegar, obviamente cumprindo o regimento, as normas e as boas práticas de boa educação, inclusive, pode falar nos conselhos. Não vai ter voto, mas vai ter voz. Muito bem. Então, o que é que deve ser feito numa democracia? Ampliar o número de conselhos ou facilitar a participação da população nos conselhos municipais. Há avanço, sim. Eu participo da administração municipal desde 1997, em que os conselhos eram sufocados. Para a gente ter o conselho funcionando, era uma imensa dificuldade. Foi se evoluindo e agora os conselhos têm, a partir da administração Peixoto, tem que reconhecer, foi-se alugado uma casa, criou-se um local para os conselhos se reunirem, chamado Solar dos Conselhos, que era uma reivindicação antiga da gente. E a administração Saúde manteve e ampliou isso. Agora os conselhos funcionam ali no antigo prédio do Tesourinho, ao lado da Igreja Universal, onde era o Cine Palace para os mais antigos. E ali funcionam os conselhos. Bem, o que é o foco de hoje? O Conselho da Igualdade Racial, que é importantíssimo. Nós temos o racismo impregnado na nossa sociedade, nós temos que abrir os olhos para isso, nós temos que discutir. Só quem tem a pele com uma cor diferente é que vai saber dizer com propriedade o que é que passa uma pessoa negra na sociedade. Então é preciso ter fóruns, ter espaço para as pessoas discutirem o que está acontecendo, levar suas reivindicações. Bem, um dos espaços, como eu disse, privilegiados são os conselhos, em particular esse Conselho da Igualdade Racial. O prefeito tomou a iniciativa correta de mandar para a Câmara, mas depois retira. Não, isso não pode acontecer. Eu sei o que aconteceu.
Na Câmara, há uma corrente dita conservadora que acha que conselhos são contra os princípios conservadores, porque no meio também, dentre esses conselhos que foram retirados, os projetos da Câmara, estava lá um conselho da participação de defesa da mulher, tinha um outro que se referia às questões da comunidade LGBT, né? E aí o conservadorismo, para não dizer o preconceito, fez com que esses conselhos fossem retirados da Câmara Municipal. Isso é inadmissível. Vamos agora para o nosso último tópico do nosso jornal aqui, Observatório de Taubaté. Olha lá, a Prefeitura vai ter uma ação, uma lei que foi aprovada na Câmara de Iniciativa da Prefeitura, vai ser julgado no Tribunal de Justiça se é constitucional ou não. É a lei que criou funções de assessor técnico, professor assistente técnico e professor de equipe de práticas pedagógicas. O que significa isso? A administração municipal ela é regida pela Constituição, obviamente, e para ingressar na administração municipal tem que passar por concurso. Mas tem uma exceção, que são os cargos de confiança, que estão sob também a ação da Justiça. O prefeito, o vereador, pode livremente nomear pessoas para alguns cargos de confiança. Por que isso? Porque é necessário você ter um afinamento entre a proposta que você leva para o governo e o funcionário que vai trabalhar com você. O funcionário concursado não tem obrigação nenhuma de estar afinado com o projeto político do prefeito. Ele tem que estar afinado com o funcionamento da prefeitura, mas não com o projeto político. Bem, agora o prefeito precisa ter gente afinada com o seu projeto político, ou seja, qual é a concepção que ele tem de administração geral da cidade, as decisões vão ser tomadas. Por isso, tem que ter cargo de confiança do prefeito. A mesma coisa o vereador. Ele tem um funcionário lá que é de carreira, que é o funcionário, por exemplo, que cuida da secretaria da Câmara, que cuida dos processos da Câmara. Pronto. Esse funcionário não tem que estar afinado com o projeto político do vereador. Tudo bem, é um cargo efetivo. Mas tem que ter funcionários que estejam, servidores que estejam afinados com a prática política do vereador, que são, portanto, os seus assessores de confiança. Além disso, existe também, mesmo dentre os funcionários concursados, que não serão demitidos e contratados chamado ad nutum, ou seja, por vontade do prefeito ou do vereador, aos cargos de confiança dentro dos funcionários efetivos. É um professor, por exemplo, que vai ocupar um cargo, como está aqui, o cargo de, eu vou ampliar a tela de novo, o cargo, opa, parece que teve um problema aqui na transmissão, mas vamos lá. Vamos para aqui, voltou. Vamos para a nossa tela mais ampla aqui. O cargo de professor assistente técnico e o professor de equipe de práticas pedagógicas. Dentre os funcionários de carreira, o prefeito nomeia alguém para ocupar um cargo acima, uma função de confiança. Ora, tudo isso tem que estar regido por lei. O que acontece? As leis que o prefeito mandou para a Câmara tinham problemas na sua concepção, a Câmara aprovou e agora o Ministério Público está questionando. Ora, isso não pode acontecer de forma nenhuma. A administração pública não pode andar de lado, não pode andar que nem caranguejo, não pode dar passos atrás. Isso tudo trava a administração, é dinheiro perdido, é energia que se perde. Não pode acontecer isso. Então nós precisamos, para encerrar o nosso bordão, nós precisamos de uma administração competente para ter resultados seguros. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí, Valdecir, obrigado a você que nos acompanhou. Mais uma vez eu lhe peço, curta, compartilhe, comente e exerça a sua cidadania. Até amanhã, se Deus quiser, uma boa tarde, um bom início de semana, que seja abençoado para todos nós.